Amém. Então, vamos iniciar o devocional hoje, Isaías capítulo 8. Vamos dar seguimento, né? Nós estamos no livro de Isaías, está sendo um livro bem maravilhoso, que tem trago muito descortinamento e entendimento para as nossas vidas. Amém? Eu vou ler um pouquinho do contexto do livro de Isaías e logo a gente já vai entrar, né, falando a respeito e fazendo leitura. Ó, quando o rei Uzias morreu, em 740 a.C., Judá, o reino do sul, enfrentou uma crise séria. O Império Assírio, adormecido durante quase 50 anos, voltou a avançar. As conquistas da Assíria se estenderam de seu território original para o sudoeste, a área que hoje é correspondente ao norte do Iraque, rumo ao seu destino final, o Egito. Nós estamos lendo o livro, né, de Isaías aqui, que está se referindo antes do exílio, que eles iam ser exilados, iam ser tirados da terra deles, né? E ontem a gente leu o capítulo 7 e hoje a gente vai ver um cenário de crise que é iniciada lá no capítulo 7 e hoje a gente vai ver que o povo e o rei recusaram confiar em Deus, né? Então, o profeta mostra as consequências da incredulidade e alerta contra buscar respostas em fontes erradas, né? Aí a gente vai ver o medo, né? As alianças humanas e o ocultismo também introduzido aqui, tá? Então, hoje, no capítulo 8 a gente vai ver entre medo e a confiança em Deus. Quem rejeita a voz de Deus acaba sendo governado pelo medo. E é dessa forma mesmo que acontece. Quando a gente não ouve a direção de Deus, o medo toma conta e invade todo o ambiente, muda a atmosfera do lugar e a pessoa fica acuada, imobilizada, aí vem a paralisia e a estagnação espiritual. Não se posiciona mais, não se levanta, né, para guerrear. Então vamos lá, a gente vai ver agora Isaías capítulo 8, versículo 1 ao 4, um nome profético. Eu vou ler do versículo 1 ao 4, acompanhe aí comigo. Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maer Salal Shar Baz. Gente, vai perdoando aí a pronúncia, tá? Mas é o nome do filho dele, ó. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Jerebequias, dois homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então, deitei-me com a minha esposa e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor disse dele o nome de Maer Shalal Hasbaz, pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Então aqui era uma palavra, né, que foi direcionada e falando o que ia acontecer. Então Deus mandou Isaías escrever um nome profético para que eles dessem um nome a essa criança, né? O nome vem ter o significado de quê? De rápido ao saque, veloz ao despojo. É o significado deste nome, tá? Indica a rapidez da invasão inimiga sobre aquela nação, aquele povo. O nascimento do filho vira um sinal para a nação. É tipo assim, Jesus vai voltar. Quais são os sinais que tem descrito na Bíblia com a volta do Senhor? Não é assim que a gente fica buscando essa bússola, esse termômetro dentro da palavra? Aqui também, quando ele levantou o profeta, ele falou: o sinal de quando isso acontecer é quando a criança nascer, antes dela dizer papai ou mamãe, é o tempo que vocês vão receber, né, esse ataque. Então, aqui a gente viu, né? O nascimento do filho vira um sinal para a nação, e o profeta que recebe essa ordem foi Isaías, naquele tempo, que recebeu. Então, duas vezes usa sinais simples para revelar eventos grandes, né? Deus vai estar usando, muitas vezes, na minha vida e na sua também, alguns sinais grandes para revelar, né, algum evento que está por vir, porque nós entendemos que Deus ele não faz nada sem avisar. Ele não faz nada sem avisar. De alguma forma ou outra, ele levanta profeta, ou levanta alguém para falar, ou ele te fala em sonho, ou ele te revela na palavra, ou ele te revela em uma ministração,
ou no momento em que você está orando, ele fala com você através do Espírito Santo, mas ele não faz nada sem avisar. Sempre dá sinais. E se você não tiver a percepção de entender e discernir, quando você descobrir, já vai estar acontecendo aí que você vai falar: nossa, agora eu entendi. Aquele dia, aquele pensamento que eu tive, aquele sonho que eu vi, algo dessa forma, Deus estava me falando e eu não consegui discernir e entender. Amém? Até aqui, vocês querem falar alguma coisa? Lembrando, para quem está assistindo o devocional gravado, que eu não vou estar mais, tá? Gravando a leitura do livro. Por isso que eu já estou entrando diretamente na palavra, tá bom? Por conta dos direitos autorais. Então, vamos lá. Do versículo 5 ao 8. O rio que transborda. Vamos lá. Mais uma vez, o Senhor falou comigo e disse: Meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. É o nome dos reis, tá? Versículo 7. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Síria, com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais. Versículo 8. E cobrirá Judá até o pescoço, abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro. Ó Emanuel. Meu Deus. Lembrei do povo sofrendo debaixo das águas aqui, em Minas Gerais. Então, olha o que a gente vê aqui, né? Que o rio que transborda, né? A Síria, ela é comparada a um rio poderoso, gente. Aqui foi um comparativo, né? O povo rejeitou as águas tranquilas de Deus, porque quando nós andamos com Deus, o que, que a gente vive falando aqui? Que você experimente da paz que excede todo entendimento, que só Deus pode te dar. O mundo está pegando fogo lá fora, o celeiro às vezes está acabando as coisas, os mantimentos, e o Senhor, ele nos dá o despojo de experimentar da paz que excede todo entendimento. O cristão que ele está alinhado com Deus, ele consegue dormir, ele consegue respirar, ele consegue ter vida, mas a pessoa, quando ela não está com Deus, quando ela está afastada de Deus, quando ela não experimenta dessas águas tranquilas aqui, a pessoa fica numa tribulação, gente, não dorme, fica nervoso, solta os cachorros sobre qualquer pessoa, não tem equilíbrio emocional. Eu falo porque eu já experimentei viver afastada de Deus e não é bom, não. Com Deus, ele dá uma sustentabilidade para a gente que a gente não sabe nem como, que vem, da onde vem. Meu Deus, as coisas estão difíceis, mas você consegue dormir, você consegue ter paz. É diferente. Essas são as águas tranquilas que Deus nos oferece. E logo adiante, se a gente colocar confiança nele, ele sempre vai nos dar um escape. Ó, agora enfrentará águas violentas. Para quem não quis enfrentar, né, as águas tranquilas, vai enfrentar águas violentas. A invasão alcançaria até mesmo Judá, né? O rei envolvido nesse contexto histórico é Acaz, é o rei Acaz, tá? Então, quem rejeita a paz de Deus acaba enfrentando tempestades muito maiores. Gente, eu prefiro muito mais experimentar a paz que Deus me dá todos os dias da minha vida. Ah, mas a senhora não tem problema. Você quer trocar de lugar comigo? Você quer experimentar os meus problemas? Mas nem por isso eu vou chegar aqui blasfemando o nome do Senhor, eu vou chegar aqui derramando um monte de coisa em cima de você. Mas eu creio em um Deus que é soberano e ele é poderoso, misericordioso, ele traz respostas, ele dá direção. O meu sustento vem dele, a minha paz vem dele. É dessa paz que eu estou dizendo aqui para vocês. Vale a pena ficar alicerçado em Deus. Vale a pena buscar o refrigério nessas águas tranquilas. E é da onde que vem meu socorro. Ele vem do alto. É de lá que vem. Não adianta nada. Eu vim aqui pregar e eu não viver. Eu vivo o que eu prego, tá, gente? Eu vivo o que eu prego. Eu vivo em todos os aspectos, tá? Aqui o que eu prego. Amém? Então vamos lá. Do versículo 9 ao 10. Deus ainda está no controle. Ele está totalmente no controle da minha vida e na sua. Bora lá.
Reúnam-se, nações, e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção, todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. Gente, eu me lembro da passagem da Bíblia, quando o Senhor derrotou, né, os filisteus com um único anjo. Eles ficaram de braço cruzado. Está lá em Reis. Eles ficaram de braço cruzado, eles não precisaram nem lutar. Quando Deus ele vai adiante, Deus garante a vitória. Mas quando Deus fala, você pode fazer de tudo, que eu não vou colocar a mão, não adianta. Não adianta. Quando é Deus que está tratando, quando é Deus que está com o julgamento, com o juiz e está com a mão dele ali, você orar para alguém que Deus está com a espada, você vai ser cortado também. Por isso nós temos que tomar muito cuidado também, porque às vezes muita situação é tratamento de Deus, muita situação é Deus permitindo passar pelo fogo e ele está com a espada encravada ali. Se você bater, você vai bater direto no corte da espada de Deus. Vai lutar com o próprio Deus, mas como saber? Peça discernimento, pergunta ao Senhor, Senhor, eu posso entrar nessa guerra? Eu posso entrar nessa batalha? Se ele não testificar, não vai não, meu irmão. Não vai não, que é furada. É furada. Então, aqui a gente vê, né, que mesmo com ameaças externas, Deus declarou o quê? A soberania dele. Os planos das nações não prevaleceram definitivamente. A presença de Deus muda o destino de quê? Da nossa história, da nossa vida, de tudo. E a esperança, ela vem sempre o quê? Permanecer sobre nós, para aquele que crê e confia em Deus verdadeiramente, né? Então, essa declaração aqui que a gente viu, ela vai se conectar, né, à promessa de Emanuel, que é revelada no capítulo anterior e cumprida em Jesus Cristo. No capítulo de ontem a gente viu, né, quando ele falou o anjo dará, a virgem dará à luz, né, a uma criança, e essa criança seria o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ali Isaías profetizando o nascimento de Jesus, o Salvador, né? Então, essa palavra também aponta para isso. Então, o mundo, ele pode se levantar, mas Deus continua no trono, gente. Não sai do domínio do controle de Deus. A gente acha que o mundo está descontrolado, que está tudo descontrolado, que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Só que ele vai intervir na hora que for a hora certa dele. A hora dele não é a nossa. Por que você acha que mesmo em meio ao caos você dormiu essa noite? Bem, e muito bem. Eu dormi bem. Estava muito cansada. É sobre isso. Então, Deus está no controle. É em quem eu creio, é da onde que vem o meu refrigério. Se tudo que vier a acontecer, eu acredito que Deus está no domínio do controle. Eu sei que as obras, muitas obras não vêm dele, mas tem algumas coisas que ele permite para cumprimento da palavra também, né? Nós sabemos disso. Então, aqui a gente vai ver, né? Do versículo 11 ao 15, o temor correto, né? Gente, vocês podem falar, vocês estão tão calados, meu Deus. Ó, o chamado para confiar no Senhor. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros, disse ele. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Entendeu? Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui? Não viva com medo do que eles temem. O mundo está temeroso com as guerras. Mas quem lê Bíblia sabe que é cumprimento da palavra. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a ele que você deve temer. É o que eu vivo falando, gente. Se você estiver debaixo da mão de Deus, quem vai te tirar da mão dele? Ninguém. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. A gente tem que tremer diante dele, não diante de medo de homens. Eu não sei se vocês viram esse vídeo dos cristãos ali sendo enterrados vivos para negar o nome de Cristo. Eles estão ali naquela fé deles, crendo que a eternidade é com o Senhor dos Senhores. Não importa aquele momento ali, não importa aqui na terra, não importa aqueles homens apontando fuzil para a cabeça deles. Eles temem muito mais, eles entenderam o propósito disso daqui. Que a gente tem que temer e estremecer na presença de Deus.
Não é na presença de homens, não, porque Deus é que vai determinar para onde nós vamos, para a eternidade. Viveu 70 anos aqui, 80, 90, tá achando que é muito a eternidade, vai muito além. Ó, versículo 14. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço, porque eles estavam debaixo do juízo de Deus, né? Por essa causa. Aí o versículo 15. Muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão, serão presos no laço e capturados. Então, aqui eles estavam debaixo de uma palavra. Deus, ele ensina Isaías a não temer o que o povo teme. Deus estava direcionando Isaías aqui. O temor de Deus substituiu o medo humano. Aí o que a gente vê? Para uns, Deus é refúgio, mas para outros, Deus é pedra de tropeço. Sabe para quem que Deus é pedra de tropeço? Para aquele que está com a vida fora do altar, para aquele que está mergulhado no pecado. Ah, eu não quero pagar o preço, porque eles acham que a vida é só essa daqui. Porque se for para Deus, vai ter que pagar o preço e vai ter que arcar com as consequências. E arca mesmo assim. Só que eles não entendem, não tem visão, já perdeu a visão faz tempo. Então, essa imagem de pedra de tropeço aparece novamente no Novo Testamento ao falar de Jesus Cristo. Quem teme a Deus não precisa viver dominado pelo medo. Vocês estão comigo aí? Quem aqui ainda está dando lugar para esse espírito chamado medo? Desde que eu descobri que ele era um espírito, eu bato de frente com ele também, igual eu bato com Satanás. E mesmo assim, se você continuar sentindo medo de algo que Deus te chamou para fazer, vai com medo mesmo. Porque Deus ele vai garantir a batalha que foi ele que te chamou para lutar. Amém ou não amém? Irmã Marta, irmã Tamires, irmã Priscila, irmã Graciela, irmã Cláudia, irmã Marilene, pastora Mariluce, irmã Joseline. Vocês querem falar alguma coisa referente ao que foi dito aqui? Estou chamando pelo nome porque eu estou falando, ninguém está falando nada, né? Mas amém. Ó, então vamos continuar aqui entre o versículo 16 e o 18. O testemunho preservado. Do 16 ao 18. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei nele a minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. E vai até aqui, a gente viu que é um testemunho preservado da pessoa que entendeu, né? Quem é Deus. A mensagem ela é guardada entre os discípulos do Senhor, né? Mesmo que muitos rejeitem, a palavra permanece. Quem conhece a palavra vai sempre proferir a palavra, vai sempre se sustentar na palavra. Então, Deus sempre preserva um remanescente que é fiel a Ele. Hoje eu e você estamos aqui declarando a nossa fidelidade no Senhor dos Senhores, quando nós compreendemos que nós precisamos buscar alimento diário, precisamos estar estudando a palavra do Senhor diariamente, tanto às 9 quanto às 18 horas. Então, aqui a gente vê que a esperança continua viva em mim, em você e em quem mais for um remanescente do Pai, né? A verdade não depende da maioria para continuar sendo verdade, porque a maioria hoje está numa queda para o abismo de tanto pecado, de tanta blasfêmia, de tanto horror que a gente tem visto aí. Mas isso não significa porque a maioria está fazendo essas coisas que os remanescentes, sendo minoria, não permaneçam, né, alicerçados na rocha firme, né? Porque a própria palavra de Deus fala que muitos seriam chamados, poucos seriam os escolhidos. Então, minha irmã e meu irmão, se você é um escolhido, dá glória a Deus. Dá aleluia por isso. Mantenha firme na rocha. Fica firmado. Ó, a gente vai ver agora, no versículo 19 ao 22, o perigo do ocultismo, tá? Que é a finalização desse capítulo. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam espíritos dos mortos. Olha a Bíblia expondo aqui, né,
o ocultismo escancarado com nomes, tá? Direcionados. Médiuns e os que consultam aos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Com sussurros e murmúrios? Deus fala assim? O Deus que eu conheço, ele fala de várias formas. Com voz de trovão, na brisa, usa profetas, fala através da palavra, fala através de sonhos. Ele não fica falando com sussurro e murmúrios. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação aos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. A palavra está clara, gente. Quem está no mundo do ocultismo está nas trevas. Quem está procurando referência com espíritos imundos, consultando mortos, consultando no ocultismo. O ocultismo ele abrange várias áreas, abrange terreiros, abrange cartomancia, astrologia, abrange muitas áreas. É oculto. Está nas trevas, não sou eu quem estou dizendo. Se você quiser brigar e contestar alguma coisa, vai para a Bíblia, contesta com o escritor da Bíblia. Eu não estou falando para vocês que estão aqui, não. Estou falando para alguém que vier a ler depois, a ouvir, assistir o devocional depois. Pega a Bíblia, abre lá em Isaías capítulo 8 e vai lá do versículo 19 adiante. Vai brigar com quem escreveu. Eu sigo essa escritura. Ponto. No tempo da minha ignorância, no tempo da minha arrogância, da minha cegueira, infelizmente, eu fui por vento de muitas doutrinas. Infelizmente, eu conheci o ocultismo. Infelizmente, porque trouxe um dano absurdo na minha vida. Um estrago, fez um estrago na minha vida. Tá? Ó, andam sem rumo, cansados e famintos. Toda pessoa que serve às trevas, eles andam desse jeito, sem rumo, cansado e faminto. E por causa da fome, amaldiçoam o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra. Mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. É um vazio absurdo. É do tamanho do abismo, o vazio que te carrega dentro. Serão lançados nas trevas. Essa é o que a palavra direcionou e falou. Então, o povo aqui, eles perderam a visão. Eles perderam a visão e começaram a buscar médiuns e adivinhos. Começou a consultar, né, os ocultistas. Eles abandonaram as revelações divinas que vêm do alto e eles rejeitaram a palavra para substituir, né? Eles substituíram a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, para buscar, né, os substitutos espirituais do ocultismo. E o resultado foi o quê? Escuridão e angústia, pavor. Esse foi o resultado. Tem consequência. Quando a palavra ela é abandonada, a escuridão toma espaço e toma todo o ambiente. Toma mesmo. Então, o que eu e você hoje nós podemos tirar deste capítulo aqui hoje? O que esse capítulo falou comigo e com você? Rejeitar Deus abre portas para o medo e confusão, quando a gente rejeita Deus. E o temor correto é o temor do Senhor, não medo de homens. A palavra, ela deve ser a fonte de direção. Eu falo sempre que a palavra, ela é o meu manual de vida para viver aqui nessa terra. É um manual de instrução. E Deus também, aqui nesse capítulo, a gente vê que Deus ele preserva o remanescente fiel, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de tribulação. O Senhor ele preserva o remanescente dele, aquele que é fiel a ele. E para a gente guardar hoje como uma frase no nosso coração, quem troca a voz de Deus por outras vozes acaba caminhando na escuridão. Quem troca a voz de Deus pelo ocultismo, pelo satanismo, pelo espiritismo, pela astrologia,
pela cartomancia e tantas outras coisas que eu podia falar aqui, hinduísmo, tantas outras coisas, vai acabar caminhando na escuridão. Esse é o destino. A palavra já aponta e traz o resultado. Só não ouve quem não quer. Aí depois come do fruto da sua própria desobediência. Amém? Amém, amadas? Será que eu posso ouvir um amém de vocês aí para falar que vocês são reais? Para na gravação não aparecer que eu estou criando da minha mente, que tem pessoas Amém. aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Só tem a irmã Cláudia aqui ou tem mais gente aqui para falar um amém? Amém. Glória a Deus. Só a Priscila, a Cláudia, tem mais ninguém não para falar amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é para o povo que assistir depois ver que são pessoas reais que estão aqui, tá? Aleluia, glória a Deus. Faltou um bocado de gente aqui ainda falando amém, mas tá bom, né? Fazer o quê? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Essa palavra, eu espero que essa palavra tenha ido de encontro à sua vida, tenha trago esclarecimento para você, tenha aberto o seu entendimento. Então, fala amém aí, Tamires, para o povo ver que você não é um fantasminha. Amém. Pode falar. Glória a Deus. Amém. Amém, viu, gente? Ela é real, tá? Eu tô falando aqui, é real. Tem que brincar um pouquinho para descontrair, né? Então, eu espero que essa palavra tenha trazido esclarecimento e clareza, tá? Com todos os perigos que a gente corre Amém quando a também, gente. estou com as mãos molhadas. Amém, glória a Deus. Aqui só tem mulher trabalhadeira, glória a Deus. Então, para a gente ver que essa palavra hoje, ela trouxe esclarecimento para aquele que quer servir às trevas, para aquele que quer ir para um caminho ao qual não seja o caminho de Deus, é escuridão, é abismo. Está caminhando para a própria ruína. Consultar os mortos é totalmente contrário à voz de Deus, ao que a palavra nos direciona. Amém? Então, esse foi o nosso devocional de E hoje. Eu vou estar pastora, passando a oportunidade. Oi, pode falar? assim, quando a pessoa está envolvida com isso, eu falo por experiência do que eu estou vivendo aqui. Quanto mais você Sim, fala sobre, parece que ela cria uma resistência. Eu estou sentindo assim, eu sei que não é da pessoa, é algo por trás dela, agindo através sim, dela, sim. um ódio, um sentimento estranho, sabe? Uma aversão à Porque ela palavra abriu de Deus. legalidade. Uma aversão à pessoa que confronta, que fala sobre a palavra. No caso, eu estou falando da minha filha, eu não vou mentir, não vou esconder. Eu fico envergonhada, mas quem tem que sentir vergonha é o diabo, por ser infiltrado, um entrão, para frente, atrevido, tudo de ruim ele é, irmão de gay. Sim. Aí, no caso, a Ana Luísa, minhas irmãs, né? A Natália, não. Então, assim, eu sinto nela uma resistência, até no tom de voz dela, uma resistência, uma Sim. aversão à minha pessoa, porque sou eu que estou buscando, sou eu que estou entrando, buscando na presença de Deus, e eu confronto. Eu já falei dentro da minha casa, eu não quero, sabe? Então, assim, cria um ódio, uma aversão total à palavra de Deus, a quem fala da palavra de Deus. Eu não consigo entender essa parte. As trevas não batem com a luz, minha irmã. Simples assim. Treva não bate com luz, vai bater de frente, não aceita. Porque, infelizmente, é o que eu falei aqui, finalizei falando, né? Infelizmente, chega um tempo que a pessoa ela vai comer do fruto da desobediência, porque isso aí, a porta de entrada é a porta da desobediência, é a porta de usar o livre-arbítrio de forma errada, é a forma de a pessoa deu ouvidos a quem não era para dar ouvidos e negou a direção de quem estava falando a verdade por desobediência. A palavra-chave é essa, desobediência. Seguir o que. Isso, justamente, seguir pela desobediência. E vai comer o fruto da desobediência, porque acaba caminhando na escuridão. Tem que sentir na pele, às vezes, infelizmente, gente, eu falo para vocês. Eu falei para vocês aqui. Muitas das vezes que eu fui pelo engano e não estou arrumando justificativa para os meus erros, porque se alguém é mais juíza do que eu das minhas próprias ações, eu desconheço, tá? Mas eu estou falando que eu fui realmente por engano, por não conhecer. Mas uma pessoa
que cresce ouvindo, que cresce sabendo que existe esse espírito de engano, que existe coisas ocultas que não vêm da parte de Deus, seguir ainda querendo participar e praticar, o que eu tenho visto aí, eu vi o testemunho de uma pessoa que cresceu dentro da igreja, filha de pastor, conheceu a palavra e hoje está totalmente nas trevas, porque desobediência, rebeldia, é um demônio que atua. Sim, ele atua, mas se a pessoa abriu brecha, deu legalidade. Simples assim. Justamente, fascínio pelas coisas ocultas. Para que mais fascinante do que são as coisas do reino de Deus? Mas a pessoa não quer, porque o diabo está estimulando ela, porque ela abriu legalidade e ela está ouvindo pessoas que estão levando ela para a ruína. É sobre isso. Infelizmente, nós vemos muitos dos nossos passando por essas situações. E a gente vê o espírito de engano, a gente vê a cegueira, que é brutal, gente, é brutal o que o inimigo faz com uma pessoa. É brutal. De jeito nenhum, não tem que desistir, não, continua guerreando. Nós estamos aprendendo a respeito do espírito, dos espíritos imundos que atuam por trás, né, das hierarquias, mas também nós estamos aprendendo que Deus nos deu poder para pisar cobras, serpentes e escorpiões. E é exatamente por isso que eu estou passando, que eu me interessei muito em aprender esse curso que a apóstola Larissa está ofertando agora. Eu falei, eu vou aprender porque quero saber com quem que eu vou guerrear e como que eu vou guerrear. Porque não adianta eu saber que é o diabo, mas não saber como me posicionar. Não adianta. Então eu tenho que saber que arma usar. A sua arma é a palavra, é a espada. Saber manusear a espada. Se você mergulha na palavra e você lê Bíblia, você já aprendeu com esses versículos chaves aqui que o Senhor te deu autoridade. Você tem que posicionar. Eu sei que tem chaves, né, que tem acessos que a gente realmente aprende e é válido. O seu posicionamento vai contar muito lá adiante. Você está crescendo espiritualmente, está se colocando disponível para aprender, para estar sabendo como lidar com determinadas situações. E é o certo, é o certo. Então, nós precisamos estar dessa forma, posicionadas, lutando contra tudo aquilo que vem contra nós, contra a nossa família, tentando destruir a nossa casa. Não é para desistir, mas só que tem um momento que Deus vai permitir que a pessoa coma do fruto da desobediência dela, porque, na verdade, ela está negando o Senhor dos Senhores, né? Está negando, e vai ter um momento que, infelizmente, as consequências vêm. É o que nós falamos, tem a lei da semeadura, não tem como você plantar arroz e você querer colher chuchu. Não tem como. Você plantou arroz, você vai colher o arroz. Infelizmente, vai ter o fruto do que você plantou. São as consequências. É sobre isso. A pessoa ouve conselhos, mas não ouve. Por isso que o povo fala, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Ninguém ouve. Quando a pessoa está com a cabeça virada, eu vou falar para você um negócio. Ó, é difícil, mas não é impossível para Deus, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém quer falar mais nada, não? Senão eu vou estar passando para a irmã Cláudia, ela vai estar fazendo a oração final agora. E lembrando para a gente estar apresentando, tá? A gente une a nossa fé com a dela, a Tayla Rafaela, para que o Senhor venha destronar todo e qualquer diagnóstico, que seja apenas uma glândula. Em nome de Jesus, nós declaramos isso. Amém? Irmã Cláudia, eu vou estar passando a oportunidade para você, tá bom? E é isso, deixa Deus te usar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, ainda na Tua presença, Senhor, quero, Senhor, te agradecer por mais uma manhã, Senhor, que nos reunimos aqui para aprender, Senhor, de Ti, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, estar falando conosco nesta manhã. Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, porque por eles, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos deu uma noite tranquila, Senhor, o Senhor nos guardou, Senhor, velou nosso sono, Pai. E, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor. Mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor marcou esse encontro aqui nesta manhã, de estarmos aqui reunidas na Tua presença, Senhor. Senhor, eu quero, Deus, te entregar a vida, Senhor, da Tayla Rafaela nas Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, essa jovem nas Tuas mãos, Senhor. Visita ela naquele hospital, Senhor.
Reverte, Senhor, todo diagnóstico contrário, Senhor. Senhor, o Senhor pode mudar tudo, Senhor Deus do impossível, o Senhor Deus que pode todas as coisas, meu Pai. Eu creio que o Senhor pode mudar isso também, Senhor. Senhor, vai lá, Senhor, visita ela, Senhor, com teus anjos, Senhor, de cura, Pai. Toca, Senhor, na saúde dela, Senhor, nesta manhã, Senhor. E que teu nome venha a ser glorificado, Senhor, através dessa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, os médicos nas tuas mãos, Senhor, todos os exames que forem ser feitos ali, Senhor. Que o Senhor venha estar tomando a frente de tudo, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero também, Senhor, te entregar, Senhor, a vida de cada uma que está aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a continuar nossa caminhada, Senhor. Aumenta, Senhor, nossa sensibilidade espiritual, Senhor. Toma, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, nossos olhos, ó Deus, nas tuas mãos, nossos pés, Senhor. Que nós venhamos estar sensíveis, Senhor, à tua voz, à tua direção, Senhor, a cada dia, meu Pai. Que teu Espírito Santo venha estar, Senhor, nos dando direção de tudo que nós viemos lá fazer, nos dê sabedoria, Senhor, para estar lidando com o que apresenta a nossa vida, Senhor, na nossa casa, Senhor, no trabalho, na igreja, Senhor, com todos os lugares, ó Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria para lidar, Senhor, com o que se apresenta a nós, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, nos dar, Senhor, nos orientando, Senhor, para que nós venhamos fazer a coisa certa, para que nós venhamos falar na hora certa, para que nós venhamos nos calar na hora certa, Senhor. E quando viemos falar o que o Senhor quer, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma, Senhor, também nesta manhã, Senhor, os corações angustiados e aflitos que estão aqui, Senhor. Toma, Senhor, as necessidades de cada uma nas tuas mãos, Senhor. Venha de encontro, Senhor, nesta manhã. Venha com teu bálsamo, Senhor, com teu refrigério nesta manhã, com a tua provisão nesta manhã, Senhor, na vida de cada uma, na casa de cada uma aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que tua providência chegue, Senhor, que teu bálsamo chegue, Senhor. Toma também as mentes, Senhor, nossas mentes nas tuas mãos, blinda nossa mente. Blinda nossa mente de toda mentira, Senhor, do inimigo que venha contra a nossa mente, Senhor. Que o Senhor venha repreender nesta manhã, Senhor. Blinda, Senhor, com capacete, Senhor. Em nome de Jesus, que toda seta, toda flecha, toda mentira de Satanás, Senhor, venha batendo no seu capacete que o Senhor vai colocar na nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor. Repreenda, Senhor, toda a depressão, toda a ansiedade, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, e nos liberta, Senhor, de tudo que tem nos impedido de chegar até o Senhor, meu Pai. Tudo que tem ainda no nosso coração, tudo que tem que nós precisamos tirar, Senhor. Como foi falado aqui do medo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos libertar para que nós venhamos avançar, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos, Senhor, fazer o que o Senhor tem, Deus, colocado, Senhor, o que o Senhor tem para nós, Senhor, o que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor, para que nós possamos alcançar, Senhor, o que o Senhor quer de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, esse dia nas tuas mãos, Senhor, que seja um dia abençoado na sua presença, que o Senhor continue conosco, que seja, Senhor, um dia de harmonia, Senhor, um dia, Senhor, agradável, Senhor, na tua presença, Senhor, que o Senhor venha abençoar tudo que nós viemos fazer neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a vida de cada uma, a casa, Senhor, de cada uma, a família, Senhor, os filhos, Senhor, toma também os netos, Senhor, em nome de Jesus, os sobrinhos, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, ó Pai, e Senhor, renova a nossa armadura nesta manhã, Senhor. Nos dê, Senhor, uma armadura nova, Senhor, para que nós possamos continuar a nossa batalha, Senhor, em nome de Jesus. E continua conosco, Senhor. Continua conosco, Senhor. Que os seus anjos também estejam conosco, Senhor, nos ajudando a guerrear, Senhor. De guardando a nossa casa, Senhor. Guardando, Pai, tudo, Senhor, que nós fomos fazer neste dia, Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te guarde, Cláudio, continue te protegendo, continue te usando. Amém. É isso aí. Deixa Deus te usar, que o Espírito da ousadia vem sobre a sua vida, para que amanhã ou depois você esteja fazendo o mesmo que eu estou fazendo aqui. Em nome de Jesus, é o que eu declaro sobre a sua vida nesta manhã. Amém. Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Está orando por nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amadas do Senhor, amados do Senhor, este foi o nosso devocional. O que eu venho pedir agora é que o Senhor coloque sobre a sua vida um manto da invisibilidade. Que o Senhor continue te escondendo e que o Senhor nos desligue agora de corpo, alma e espírito, consciente e inconsciente. Em nome de Jesus. A nossa irmã já trocou as nossas armaduras e eu creio que nós vamos ter o melhor domingo das nossas vidas neste dia de hoje. Amém? Se você crê e você esteja alinhado comigo neste momento, receba a sua bênção apostólica agora. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que carrega o seu nome e que você continue mergulhado no mar da paz que excede todo o entendimento, as águas tranquilas que vêm da parte de Deus. Se você concorda, você diga amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse foi o nosso devocional de hoje, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que está assistindo fora do ao vivo, em nome de Jesus e de todos que aqui estão também.